Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula aqui em vídeo do nosso curso de topografia, certo? E aí a gente vai começar a nossa aula de hoje falando um pouco sobre os conceitos iniciais sobre a divisão da topografia, bem rápido, certo? E aí a gente vai começar com o tema principal dessa nossa primeira aula aqui, que seria as unidades e escalas utilizadas na topografia, ok? Quem fala com vocês é o professor Jesse, então vamos para a nossa aula de hoje. Pessoal, na topografia existe uma certa divisão, onde a gente faz para que seja bem clara as duas partes, as duas grandes partes de estudo da topografia. Então, a primeira delas, pessoal, seria a topometria, que ela trata justamente dos métodos e instrumentos para avaliação de grandezas lineares, né, lineares ou angulares, né, e que definem os pontos topográficos e suas posições relativas. Ou seja, na topografia você precisa descrever pontos de forma a realizar o seu levantamento topográfico. Ou seja, pessoal, na topografia a gente faz uma consideração, né? A topografia ela tem uma consideração máxima até um certo ponto. Ou seja, para alguns autores, essa consideração máxima seria entre 25 e 30 quilômetros, né, de extensão é, de dimensão plana. Isso porque a topografia ela faz uma consideração de um modelo plano da Terra. E a gente sabe que a Terra ela possui um modelo, aproximadamente geoidal. É isso? O modelo geoidal ele é utilizado justamente na geodésia, que estuda toda a superfície terrestre da Terra. Já a topografia, pessoal, ela é um estudo em menor escala. Pode-se dizer que a topografia ela está dentro do estudo da geodésia. E a topografia ela faz essa consideração de modelo plano. É por isso que existe essa limitação, que segundo alguns autores é entre 25 e 30 quilômetros. Bom, desculpa. Além da topometria, existe também a topologia, pessoal, que tem por objetivo o estudo das formas exteriores do terreno e das leis que regem o seu modelo. Ou seja, a topometria ela tem por objetivo fazer as medições e a topologia ela tem por objetivo fazer o estudo das formas exteriores do terreno. Então, a topometria, dentro dela nós temos a planimetria e a altimetria. Planimetria é tudo aquilo que está medido em um eixo plano, ou seja, os eixos x e y. E a altimetria, pessoal, ela trata das cotas, certo? Quando a gente faz a junção dessas duas divisões, entre planimetria e altimetria, a gente tem o estudo da planialtimetria, ou seja, a descrição daquele terreno nas suas três dimensões possíveis. A descrição no plano, e também a descrição da variância no terreno, né, do relevo, que seria a altura ou cotas. E aí a gente tem aqui o nosso levantamento topográfico. Bom, a topologia ela já vai tratar da planta topográfica, ou seja, da transcrição do seu levantamento topográfico para o papel, né, o desenho em si, o desenvolvimento do projeto topográfico. E aqui a gente faz a nossa representação dos dados que foram feitos em campo. Além disso, pessoal, a topologia ela também trata da locação, por exemplo, de uma obra com os seus pontos estratégicos. Por exemplo, você pode fazer uma locação dos eixos dos pilares através da utilização de instrumentos topográficos, como um teodolito, por exemplo. Bom, a planimetria, como a gente viu, ela é a parte da topografia que estuda esses procedimentos, né, de medição de ângulos e de distâncias, considerando o plano horizontal. E, pessoal, como a gente tem as grandezas lineares e as grandezas angulares, as duas são estudadas por duas ciências diferentes, ou seja, grandezas lineares, a gente fala em gramometria, e grandezas angulares, a gente fala de goniometria, ok? Bom, então a gente está falando aqui de medidas, certo? Medir ângulo, medir distâncias, mas então o que significaria medir alguma coisa? Bom, medir uma grandeza consiste em comparar ela com uma grandeza padrão, certo? De forma a determinar quantas vezes a grandeza que a gente está medindo é maior do que aquela grandeza padrão adotada. E aí a gente vai ter alguns sistemas de unidades, né, de medidas que fazem essas padronizações de forma a gente ter como base esses valores. Então a gente tem alguns sistemas. O sistema antigo, por exemplo, ele usava medidas como o palmo, a vara e a braça. Só que todos eles eram relacionados às medidas do corpo humano do medidor, né, da pessoa que está fazendo a medição, do operador.
E isso tem uma variância muito grande de uma pessoa para outra. Obviamente, ninguém vai ter um palmo, por exemplo, do mesmo tamanho. E aí, pessoal, entra outro tipo de sistema que existe também. Ele é o sistema americano, é baseado também, de alguma forma, no sistema antigo, porque ele usa medidas que podem ser ditas como medidas baseadas no corpo, só que são medidas que possuem um valor adotado para não ser, para não ter essa variância de uma pessoa para outra. Então você vai ter medidas como a polegada, que são os inches, o pé, feet, e as jardas, ou seja, os yards. Essas medidas, pessoal, elas são medidas de valores fixos. A polegada ela não vai variar de uma pessoa para outra. Então, por exemplo, se a gente fazer uma comparação do sistema americano com o sistema internacional de unidades, que é o mais utilizado, onde a gente tem como medida básica no sistema internacional de unidades para medidas de comprimento o metro, né, e os seus prefixos como centímetro, milímetro, quilômetro e por aí vai. O sistema americano, a polegada do sistema americano, né, uma polegada, ela teria uma equivalência de 2,54 centímetros, certo? E aí existe uma proporção entre polegadas e pés, ou seja, 12 polegadas seria igual a um pé, certo? A um feet. E esse valor, pessoal, de um pé é igual a 30,48 centímetros. Já a jarda, ela também possui uma relação com as outras unidades aqui, certo? 3 pés, por exemplo, equivalem a uma jarda. E se a gente for fazer essa conta, uma jarda ela vai dar algo em torno de 91, se eu não me engano, são 91,44 centímetros. Acho que é isso mesmo, certo, pessoal? 91,44 centímetros. Ou seja, se vocês pararem para prestar atenção, esse sistema americano ele é pouco usado, pois ele é usado apenas em países como os Estados Unidos e a Inglaterra, né? Alguns outros também, mas países mais conhecidos que ainda utilizam esse sistema baseado em polegadas, pés e jardas é o sistema desse sistema americano, seriam os Estados Unidos e a Inglaterra. E aí você vai ter também aqui, por exemplo, as milhas, né? E também é utilizado lá, que é outra medida desse sistema americano. Então, se vocês pararem para prestar atenção, a altura de uma pessoa lá não é medida em metros, como a gente faz a medida aqui. Lá eles medem em pés e em polegadas, certo? Eles fazem a medida primeiramente com o pé e depois com a polegada e faz a junção dessas duas medidas. Por isso que às vezes quando você está assistindo uma série, um filme, alguma coisa, você consegue observar que a altura de uma pessoa que eles falam é, por exemplo, 5, 6, ou seja, 5 pés e 6 polegadas. Bom, mas o sistema internacional, né, o sistema internacional de unidades, assim, ele é sim o mais difundido e ele é sim o mais utilizado. Inclusive é o que é utilizado aqui no nosso país, no Brasil. Mas ele tem como sistema padrão, né, de medida, o metro. Então, o que seria o metro, pessoal? O metro ele corresponde à 10ª milionésima parte de um quarto do meridiano terrestre. Só que a gente sabe muito bem que a Terra ela não é perfeitamente esférica. Então, essa medida ela não vai ser perfeita assim. E aí é que surge uma outra definição para o metro, que é dito como a distância percorrida pela luz no vácuo durante um intervalo de tempo de 1 sobre 299.792.458 segundos. É uma medida bem pequena, pode-se dizer assim, porque a velocidade da luz era algo muito alto, e é por isso que ele tem esse valor assim. Ou seja, 1 metro é igual à distância percorrida pela luz em um intervalo extremamente pequeno. Bom, quais são então essas unidades de medida linear que a gente utiliza? Obviamente é o metro, né, pessoal? A gente utiliza o metro para fazer essas medições, mas existem alguns prefixos que a gente pode utilizar e que são aplicados para grandes medições e também para pequenas medições. Para grandes medições, por exemplo, a gente tem o deca, o hecto, o quilo, o mega, o giga e o tera, que são prefixos utilizados, certo? O deca, por exemplo, pessoal, ele equivale a 10 à primeira potência. O hecto equivale a 10 à segunda potência. O quilo, que é muito utilizado pela gente, né, que a gente conhece como o quilômetro, ou seja, quando você faz a associação do
prefixo quilo com a unidade básica do metro, a gente obtém o quilômetro, né? Quilo ele equivale a 10 à terceira potência. Já o mega, a gente tem 10 à sexta. O giga, a gente tem o 10 à nona. E o tera, a gente tem o 10 à décima segunda potência. Da mesma forma, para pequenas medidas, a gente pode utilizar também de prefixos de pequenos valores, como o dec, que é 10 a menos 1, o cent, que quando a gente associa com o metro, vira o centímetro, né? 10 a menos 2, o mili, que a gente conhece muito bem associado ao metro como milímetro, 10 a menos 3, e a gente tem o micro, 10 a menos 6, o nano, 10 a menos 9, e o pico, 10 a menos 12. Então, pessoal, a gente pode sempre utilizar aí desses prefixos nas medições. Além disso, a gente tem também as medidas de área e de volume, utilizando também as medidas do Sistema Internacional de Unidades. E aqui as mais comuns são, por exemplo, o metro quadrado e o metro cúbico. Né? Metro quadrado para medida de área e o metro cúbico para, por exemplo, medida de volume. E aqui também a gente pode utilizar de alguns prefixos, pessoal. Um que a gente utiliza bastante é o quilômetro quadrado. E a gente sabe que 1 quilômetro quadrado, pessoal, ele não equivale, por exemplo, a 1.000 metros quadrados, certo? 1 quilômetro quadrado, ele vai ter uma equivalência de 1 milhão de metros quadrados. Lembrando que esse prefixo aqui, que está acompanhando a unidade básica do metro, ele também está elevado a essa potência de 2. Então, é por isso que existe essa multiplicação maior, certo? 1 quilômetro quadrado equivale a 1 milhão de metros quadrados. Cuidado para não se confundir, certo? Bom, e aí na topografia, em grandes medições, a gente costuma também algumas vezes utilizar medidas agrárias. E a mais conhecida dessas medidas agrárias seria o hectare, certo? Como é que a gente tem esse hectare, pessoal? O hectare ele parte da medida do are, certo? Com o símbolo A. E um are, a sua equivalência é de 100 metros quadrados. E aí, se a gente aplicar o prefixo de cent a ele, a gente vai ter uma equivalência de 1 metro quadrado por centiare. E o hectare, que é o que a gente mais utiliza na topografia em medições, equivale a 10.000 metros quadrados, tá certo? 1 hectare é a mesma coisa que 10.000 metros quadrados na topografia, né? Bom, com relação às medidas angulares agora, a gente já falou das medidas lineares. Com relação à medida dos ângulos, pessoal, a gente percebe que na topografia a gente pode utilizar aí 3 sistemas diferentes, que seria o sexagesimal, que é o mais conhecido de todos, né, pessoal, que seria a medida em graus, o centesimal, e conhecido também como grado, e o radiano. A gente vai passar por cada um dos 3 aqui, certo? Começando pelo sexagesimal, que é o mais conhecido, é o sistema adotado no Brasil, no qual a circunferência ela está dividida em 360 partes iguais. 360 partes iguais, perdão. Sendo cada parte de 1 grau, certo? E aí a gente vai dizer esse grau como a medida básica do sistema. Então, se a gente pegar uma circunferência completa, pessoal, a gente vai começar aqui com 0 graus, partindo para o próximo quadrante, a gente tem 90 graus, ou seja, em um ângulo reto assim, a gente possui 90 graus no sistema sexagesimal. E aí, no próximo quadrante, dos 180 graus, depois 270, e a gente consegue voltar aqui para o início, fechando em 360 graus, certo? E aí a gente tem subdivisões do grau, pessoal. A gente vai ter, além do grau, o minuto e o segundo. Então, se a gente fizer uma medida e a medida ela não ficar com o grau fechado, ela costumeiramente não vai ficar, principalmente em medidas de topografia, você pode fazer a divisão em minutos e segundos também. E aí, uma circunferência vai equivaler a 360 graus, um grau vai equivaler a 60 minutos. O minuto a gente representa com uma apóstrofe simples, certo? E um minuto equivale a 60 segundos, o que a gente representa o segundo como as duas apóstrofes, ou seja, essas aspas, certo? Então, uma circunferência 360 graus, 1 grau 60 minutos e 1 minuto 60 segundos. Temos também a medida do radiano, pessoal, onde esse radiano ele nada mais é do que o ângulo central, no qual a gente subtende um arco de circunferência com o comprimento, né? O comprimento desse arco igual ao valor do comprimento do raio daquela circunferência. Ou seja, pessoal, esse comprimento aqui, que é o comprimento do raio, ele vai ter a mesma medida desse comprimento do arco aqui, certo? Aqui vai ter o raio igual a esse raio aqui.
E esse ângulo aqui, certo? Que representa essa equivalência do raio com o comprimento do arco, é dito como o ângulo radiano, certo? Um rad. Aqui vai ser um rad. Então, o arco de comprimento igual ao raio vai ser igual a um rad. Só que a gente tem que fazer uma equivalência entre o radiano, né, a medida em radianos, e a medida mais utilizada, que seriam os graus. Então, pessoal, uma circunferência completa ela tem 360 graus. Logo, a sua equivalência em radianos seria 2 π rad, tá? Lembrando que o π ele equivale aqui a aproximadamente 3,14. Então, 360 graus igual a 2 π rad e, obviamente, 180 graus igual a π rad. Certo, pessoal? E aí, por último, a gente vai ver o centesimal ou grado. Percebam, pessoal, os graus eles são medidos não de forma equivalente como outras medidas, que têm o costume de ir de 0 a 100. Por exemplo, o grau ele vai de 0 a 360 graus, certo? E o minuto, por exemplo, ele vai até 60. Assim como o segundo, ele também vai até 60. Então, alguém decidiu que seria interessante dividir uma circunferência completa não em 360 partes, mas sim em 400 partes iguais. Ou seja, pegar um ângulo reto de 90 graus e dividir esse ângulo em 100 partes iguais. E aí que surgiu o sistema centesimal, certo? O grado. Então, onde a gente tem aqui o 0 graus, a gente teria 0 grados. Onde a gente tem 90 graus, teria 100 graus. E assim por diante, 200, 300, até voltar aqui, pessoal, e fazer 400 graus, certo? Aqui onde a gente colocaria um zerozinho de grau, a gente coloca um G de graus, certo? E aí, 1 grado teria 100 minutos, 1 minuto teria 100 segundos, e a equivalência da circunferência completa seria 360 graus para 2 π rad para 400 graus. Então, vamos fazer aqui um exercício de transformação de ângulos para fixar esse conteúdo. Vou fazer um primeiro exemplo aqui, certo? Vamos transformar os seguintes ângulos de graus, minutos e segundos para os graus apenas em frações decimais. Ou seja, nós temos aqui esse elemento, né, esse grau medido, com as suas subdivisões. Nós temos 32 graus, 28 minutos e 59 segundos. Só que eu quero transformar isso daqui em 32 graus, vírgula alguma coisa. Ou seja, eu quero transformar os minutos e os segundos em uma fração decimal da unidade grau. Então, como é que a gente pode fazer isso? Vamos transformar por partes, certo, pessoal? E aí depois a gente soma todo mundo. Vamos transformar primeiro os minutos e depois os segundos. Então, como é que a gente pode fazer? Regras de 3 bem simples, certo? A gente sabe que 1 grau ele equivale a 60 minutos, certo? E aí a gente tem aqui, pessoal, 28 minutos. 28 minutos estaria para x em graus, ok? A gente vai pegar isso daqui e vai dizer que x graus vai ser igual simplesmente a 28, é isso? Dividido por 60. Então, nosso x em graus, pessoal, vai ser, deixa eu só fazer rapidinho aqui na calculadora, vai ser aproximadamente 0,467. Vou utilizar 3 casas decimais, acredito que já vai ser suficiente. E aí a gente pode transformar também aqui os minutos, certo, pessoal? Os segundos, perdão. A gente já fez os minutos, vamos fazer agora aqui os segundos. Pessoal, se 1 grau ele equivale a 60 minutos e 60 minutos equivalem a 60 segundos, 1 minuto, perdão, equivale a 60 segundos, a gente pode fazer essa multiplicação direta e dizer que 1 grau equivale a 3.600 segundos, certo? E aí a gente tem quantos segundos aqui, pessoal? 59. 59 segundos. E a gente vai então querer encontrar a sua equivalência em frações decimais de grau. Então, pessoal, o nosso y em graus vai ser 59 dividido por 3.600. Ou seja, deixa eu fazer aqui rapidinho. 59 dividido por 3.600 vai ser de, com a aproximação de 3 casas, 0,0116, certo? 0,016. Então, pessoal, para obter o valor aqui em fração decimal de grau, é só somar todo mundo, certo?
Então, o nosso ângulo vai ser 32 graus mais 0,467 graus mais 0,06 graus. Ou seja, vai ser no valor de, deixa eu fazer para vocês aqui, 32 mais 0,467 mais 0,016. Vai ser de 32,483. 32,483 graus. Certo, pessoal? Bem simples. Só para a gente entender como é que faz essa transformação. A gente vai ter aqui o exemplo B e o exemplo C, e esses aí vocês podem fazer em casa e tentar também acertar, né? Tentar praticar. Então vamos fazer o inverso agora. Vamos transformar os seguintes ângulos decimais em graus, minutos e segundos. Vamos fazer o processo inverso do que a gente fez no primeiro exemplo. Então a gente tem um ângulo aqui de 35,583 graus. Então eu quero transformar esse ângulo aqui em 35 graus, alguma coisa aqui em minutos, mais alguma coisa aqui em segundos. Ok? Então a gente vai pegar essa parte decimal, ou seja, a gente vai pegar 0,583 graus e transformar aqui em minutos e segundos. Então vamos começar transformando em minuto e ficar quebrado para depois a gente transforma em segundos. Então vamos lá. 1 grau equivale a 60 minutos. É isso, pessoal? E a gente tem aqui 0,583 graus. Vou transformar isso daqui em x minutos. Então, o nosso x minutos, pessoal, vai ser igual a 0,583 aqui, 0,583 vezes 60. O nosso x em minutos vai ser de, fazer aqui, 0,583 vezes 60. Vai ser de 34,98 minutos. Agora perceba, pessoal, eu tenho aqui o 34 minutos completo. E essa parte decimal aqui, após a vírgula, o 0,98, eu vou pegar esse valor e vou transformar em segundos. Então vamos lá. Eu tenho 1 minuto, e 1 minuto, pessoal, equivale a 60 segundos. Então, a parte que eu quero transformar é 0,98 minutos. E eu quero que esse valor saia em segundos. Então, mesma coisa, bem simples. Nossos segundos vão ser obtidos por 0,98 vezes 60, ok? E aí sim o nosso y vai ser de, licença, 0,98 vezes 60. Ou seja, 58, peguei certo? 58,8, 58,8 segundos. Percebam, pessoal, aqui ficou novamente um quebrado após a vírgula. Só que não existe nenhuma outra divisão depois do segundo. Então, se ficar algum quebrado na sua medição, ele vai ficar justamente na última divisão, que seria nos segundos. Então, a nossa resposta seria simplesmente 35 graus, 34 minutos e 58,8 segundos, certo, pessoal? Essa aqui seria a resposta do item A. Ok? Da mesma forma, a gente vai ter aqui o item B e o item C. Então, vocês podem tentar em casa e chegar a um valor. Ok? Então, vamos fazer um terceiro exemplo, bem simples também, que a gente vai fazer uma soma, tá? Com dois ângulos diferentes. Eu tenho um ângulo aqui de 30 graus e 20 minutos e eu quero adicionar a ele um valor de 20 graus e 52 minutos. Então, a gente pode fazer por partes, pessoal. Por exemplo, eu posso primeiro somar aqui os 20 graus e depois somar os 52 segundos. Aí pode ficar mais fácil no pensamento da gente. Se eu adicionar os 20 graus aqui, eu vou ter 20 mais 30, eu vou ter 50 graus, certo? 20 mais 30, 50 graus. E 20 minutos. E eu vou somar a ele 52 minutos, tá certo? Então, como é que pode ficar isso aqui no final? Eu vou somar 52 minutos com 20 minutos. Então, dessa porção aqui, pessoal, eu vou tirar 8 e jogar para cá. E aí, quando eu tiro 8, faço 60 minutos, eu completo um grau inteiro.
Então, eu vou ficar com 51 graus, certo? Então, aqui eu já somei e aqui eu tirei 8 unidades. Tá? Então, sobraram 12 minutos. Então, muito simples, pessoal. Vai ficar 51 graus e 12 minutos, certo? 51 graus e 12 minutos. Então, tem outros itens aqui para vocês fazerem, né? O item B, o item C e o item D. Infelizmente, aqui ficou em cima, né? Ficou atrapalhando aqui, pessoal. Peço perdão aí, deveria ter me organizado melhor, certo? Mas aqui, caso alguém queira fazer aqui, certo? E não esteja conseguindo enxergar, aqui a gente tem 42 graus, 42 graus e 30 minutos, menos 20 graus e 40 minutos, ok? Peço desculpas aí por esse pequeno erro na organização. Então, vamos passar aqui para frente. A gente tem na topografia também, pessoal, o estudo da trigonometria para ajudar no cálculo das medidas, certo? E também para descobrir algumas medições métricas e algumas medições angulares também. Então, existem algumas regras da trigonometria que a gente precisa dar só uma relembrada básica aqui para ficar em mente nos próximos exercícios aqui do nosso curso de topografia. Então, em um triângulo retângulo, pessoal, a gente tem a representação do seno, do cosseno e do tangente, certo? Essas relações dos ângulos vai ser muito utilizada aqui na topografia. Além disso, a gente precisa ter em mente também, na verdade, as regras do Teorema de Pitágoras, ok? E relembrar também, né, que a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer é igual a 180 graus. Além disso, existe aquela medição de retângulo, né, triângulo retângulo perfeito, que seria um triângulo retângulo nas proporções de 3, 4, 5. Como assim? Esse cateto menor, que a gente chamou aqui de C, ele teria um comprimento aqui de 3 unidades. Esse cateto maior, que a gente chamou aqui de B, ele teria um comprimento de 4 unidades. E a hipotenusa, que faz a ligação entre os dois catetos, teria um comprimento, pessoal, de 5 unidades, certo? Então, essas regras básicas da trigonometria precisam ser relembradas para serem aplicadas aqui na topografia. Tá? Outra regra muito utilizada, pessoal, são as leis do seno e as leis dos cossenos, certo? Essas duas leis são muito utilizadas aqui na topografia para descobrir ângulos e medidas. Então, se a gente considerasse esse nosso triângulo aqui com as medições dos lados do triângulo, com as letras maiores A, as letras maiúsculas A, B e C, e aí a gente chamar esses ângulos internos por suas referências aos seus segmentos opostos, por exemplo, o ângulo oposto ao segmento C maiúsculo, a gente pode chamar ele de ângulo C minúsculo. O ângulo oposto ao segmento B maiúsculo, a gente pode chamar ele de B minúsculo. E assim chamar aqui de A minúsculo, certo? Então a gente tem as denominações para os três ângulos internos desse triângulo qualquer e para os seus três lados, certo? A, B e C, A, B e C, ok? E aí a gente tem duas leis, a lei dos cossenos e a lei dos senos. A lei dos senos, pessoal, ela nos diz que existe uma relação constante entre a divisão, certo? Entre a relação entre o segmento e o seu seno e o seno do seu ângulo oposto. Ou seja, se a gente fizer as divisões entre o comprimento do segmento A e dividir pelo seno oposto a esse segmento, né, o seno de A minúsculo, a gente vai ter uma constante, e essa constante vai ser igual para as divisões equivalentes dos outros lados também. Ou seja, A sobre seno de A vai ser igual a B sobre seno de B, que vai ser igual a C sobre seno de C. Então, isso aqui a gente pode utilizar para descobrir um segmento, que a gente queira descobrir a sua dimensão em metros, por exemplo, e um ângulo que a gente queira descobrir a sua dimensão em graus. Da mesma forma, existe a lei dos cossenos, pessoal, que ela diz que o comprimento de um segmento qualquer, né, no nosso caso aqui a gente está utilizando o exemplo com a letra C maiúscula, ela vai ser igual à raiz do quadrado dos outros dois segmentos menos duas vezes um segmento vezes o outro, vezes o cosseno do ângulo oposto ao segmento ao qual você está querendo medir. Ou seja, no nosso caso, C maiúsculo vai ser igual à raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado maiúsculos, menos duas vezes A vezes B maiúsculos, ou seja, aqui a gente está falando só sobre comprimentos, vezes o cosseno de C minúsculo, ou seja, vezes o cosseno do ângulo oposto ao segmento que a gente quer medir.
Então, vamos aplicar esses conceitos em um exemplo, certo? Em um exemplo de trigonometria utilizando essas leis. Então, um observador na margem de um rio, ele vê o topo de uma torre na outra margem, certo? Segundo um ângulo de 56 graus, 56 graus fechados. Quando ele se afasta 20 metros, pessoal, ele vê, o mesmo observador, ele vê a mesma torre, o mesmo topo daquela torre, agora com um ângulo de 35 graus. Então, a partir disso, a gente vai calcular a largura do rio, certo? Essa é uma questão do Cefet de 1984. Então, a figura que representa, né, a descrição dessa situação do exemplo é a seguinte. A gente tem um observador primeiro nessa posição C, e aqui ele consegue observar o topo, né, o topo a um ângulo de 56 graus, um ângulo de visão de 56 graus. Quando ele se afasta 20 metros de C para D, ele consegue ver o mesmo topo A, agora com um ângulo de 35 graus. Ou seja, as medidas que a gente tem são esses dois ângulos e essa distância de C para D de 20 metros. Além disso, como aqui a gente pode considerar aqui um ângulo reto, a gente também teria essa medida aqui de 90 graus, certo? Um ângulo reto aqui. Bom, pessoal, então como é que a gente pode então descobrir a largura D do rio? A largura D que é o que a gente está querendo. Então, muito simples. Vamos utilizar algumas noções de trigonometria e algumas leis também. Primeira delas, pessoal, vamos lá. A gente sabe que esse ângulo aqui é de 56 graus e esse ângulo é de 90 graus. Então, esse triângulo menor aqui formado, a gente pode descobrir esse ângulo aqui pela relação de que existe que os ângulos internos de um triângulo qualquer é igual a 180 graus, ou seja, a somatória desses três ângulos tem que dar 180 graus. Então, se você tem 90 aqui e você tem 56 aqui, então tem 90 mais 56 dá 146. 146 graus até atingir 180, pessoal, a gente tem apenas um intervalozinho aí, né? Então, 146 para 180, a gente tem aí 34 graus, não é isso? 34 graus. Ó, 34 com 56 vai dar 90 graus, com 90 graus, 180. Então, da mesma forma, a gente pode fazer com esse outro triângulo aqui, pessoal. A gente tem 35 graus aqui, tem 90 graus aqui. Então, esse triângulo bem maior aqui formado, a gente pode descobrir esse ângulo maior aqui, ó. Esse ângulo, pessoal, ele vai ser pela diferença de 180 menos 90, ou seja, 90, 90 menos 90 menos 35. Então, a gente vai ter aqui 55 graus, certo? Então, esse ângulo maior aqui vai ser de 55 graus. Ok? E aí, pessoal? Esse ângulo menor, certo? A gente pode dizer que esse ângulo de 55 graus ele é dado pela somatória entre esse ângulo e esse. Então, se aqui é 55 aqui é 34, aqui é a diferença entre 55 e 34 graus. Ou seja, aqui é 21 graus. 21 graus, certo? Então, vamos utilizar aqui a lei dos senos para descobrir os nossos comprimentos desses lados dos triângulos, certo? Então, vamos começar descobrindo esse lado maior aqui, ó, essa hipotenusa. Eu vou chamar essa hipotenusa aqui de x, certo? Aqui de x. E aí a gente pode dizer que eu quero descobrir essa hipotenusa aqui. Então, de x, vou utilizar a lei dos senos. Então, x sobre o ângulo oposto, né? É 35 graus. Então, x sobre seno de 35 graus pode ser igual a qual outro comprimento que a gente tem aqui, pessoal? Nesse triângulo aqui, né? Esse triângulo escaleno aqui, ó. Aqui, formado aqui, certo? A gente tem 20 metros. Então, eu posso dizer que 20 sobre o seno oposto a 20 seria de 21 graus. É isso? Esse aqui, pessoal. Sobre o seno de 21 graus. Então, pessoal, x vai ser igual a seno de 35 graus vezes 20 sobre o seno de 21 graus. Então, x é igual a, deixa eu fazer aqui rapidinho na calculadora,
seno de 35 vezes 20 dividido pelo seno, cadê o seno aqui? Seno de 21. Então dá aproximadamente, pessoal, 32 metros. X seria aproximadamente 32 metros, certo? E aí, com esse valor de 32 metros aqui de X, a gente vai conseguir descobrir o valor de D, que é o que a questão pede. Então, pessoal, D, fazer a mesma coisa, certo? D sobre o seu seno oposto, o seno oposto dele aqui, ó, o ângulo é 34, certo? Então, D sobre o seno de 34 graus vai ser igual a X, a gente descobriu X, não foi, pessoal? Que é de 32 metros, X é 32, então, sobre o seu seno oposto, que é 90 graus, sobre o seno de 90 graus, a gente consegue encontrar o valor de D. Então, D, pessoal, que é a margem do rio, né? O comprimento, a margem do rio não, que é a largura do rio que a gente está observando aqui na questão, que é o que a questão pede, ele vai ser dado por seno de 34 graus vezes 32 sobre seno de 90. Tá? Lembrando, pessoal, que o seno de 90 é igual a 1. Então, D vai ser dado simplesmente por seno de 34 vezes 32. Então, seno de 34 vezes 32 metros vai dar 17,89 metros. E é isso, pessoal. A largura do rio que foi pedida na questão, a gente consegue descobrir somente pela trigonometria e lei do seno. Então, D igual a 17,89 metros. Então, pessoal, além das unidades também, essa aula vai falar um pouco sobre escalas. Então, faz sentido, pessoal, uma representação gráfica em tamanho real das medidas que você vai tirar em campo na topografia? Não, né, pessoal? Não vai fazer sentido. Então, você precisa utilizar algum procedimento que faça essa redução do tamanho do desenho, do tamanho do terreno, né, para o tamanho do desenho no papel. Então, é aí que entra a escala, né? No desenho topográfico, os ângulos eles são representados em verdadeira grandeza, você não vai fazer nenhuma aplicação de escala aos ângulos, mas sim as distâncias elas vão ser reduzidas segundo uma razão constante, que aí a gente denomina essa razão de escala. Ela vai representar a relação entre o valor de uma distância medida no desenho pela sua correspondência medida no terreno. Ou seja, uma escala ela é dada por L sobre M, L sobre L, perdão, né? L minúsculo vai ser a medida no desenho, L maiúsculo é a medida no terreno. Ou ele pode ser dado também como 1 sobre M, pessoal, onde M é o fator de escala, certo? E aí, essa escala, pessoal, ela vai ser dita como adimensional e pode ser representada de duas formas possíveis, como fração ou como proporção. Como fração, você faz, por exemplo, uma escala de 1 sobre 200 e como proporção, você utiliza uma escala de 1 para 200. A representação mais utilizada é a escala de proporção, ou seja, você vai falar uma escala como de 1 para 200, certo? Elas podem ainda ser ditas como uma escala de redução, de ampliação ou uma escala do tipo natural. Uma escala de redução, por exemplo, pessoal, ela vai ser dessa seguinte forma, de 1 para 100, ou seja, você vai pegar a medida no terreno e vai reduzir ela 100 vezes até caber no papel. E ela pode ser uma medida também de uma escala também de ampliação, ou seja, você vai pegar a medida no terreno e vai aumentar ela 10 vezes para colocar no papel. Ou pode ser uma escala natural, a medida no terreno é igual à medida no papel. E aí você pode ter duas classificações para as escalas. Você pode ter uma escala grande. Uma escala grande ela tem um denominador pequeno. E uma escala pequena ela tem um denominador grande. Então é sempre ao contrário, certo? Por exemplo, algumas escalas usuais na topografia é 1 para 200, 1 para 250, 1 para 500 e 1 para 1000. Se você fizer uma consideração aqui, você pode dizer que a escala de 1 para 200, que ela tem um denominador menor, ela vai ser uma escala grande, certo? E uma escala com um denominador maior, como por exemplo uma escala de 1 para 1000, ela vai ser uma escala do tipo pequena. Okay? Lembrando, é sempre o contrário. E aí vamos só fazer aqui um exemplo simples de escala, só para a gente finalizar aqui a nossa aula, ok? Então, em um desenho, na escala de 1 para 10.000, a gente tem um comprimento de 2 km. Tá? No terreno, certo? 2 km a gente tem essa medida no terreno.
E a gente quer saber quantos centímetros isso vai corresponder no papel. Então, pessoal, a nossa escala, vamos lá, bem simples. Nossa escala ela tem proporção de 1 para 10.000. Ou seja, uma medida no terreno, vou diminuir ela 10.000 vezes até ela caber no papel. Bem simples. Então, a medida que a gente tem no terreno é de 2 quilômetros. 2 quilômetros, pessoal, são 2.000 metros. Então, como ele quer uma comparação em centímetros no desenho, eu vou transformar 2.000 metros em centímetros, certo? Então, 2.000 metros vai ser o equivalente a 200.000 centímetros, certo? É só a gente multiplicar por 100. 3 zeros aqui e agora tem 5 zeros, certo? Então, 2.000 metros ou 2 quilômetros é igual a 200.000 centímetros. Então, para eu descobrir a minha dimensão, né? Nossa dimensão L em centímetros do papel, é muito simples. A gente vai pegar a nossa dimensão do terreno, que é de 200.000 centímetros, e vai dividir pelo nosso fator de escala. Nosso fator de escala é de 10.000. Ok? Então, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. A gente cancela todo mundo. E o L, que é a medida no desenho, vai ser igual a 20 centímetros. Certo, pessoal? Bem simples, ok? E a gente tem aqui alguns outros exemplos, certo? Um segundo exemplo, um terceiro e um quarto exemplo também. Então, eu vou deixar esses aqui para vocês fazerem em casa e assim poder praticar o que foi visto aqui nessa aula, certo? Tem esse quinto exemplo também, que ele é bem simples, certo, pessoal? E eu vou fazer bem rapidinho para vocês. Funciona da seguinte forma: a gente tem as medidas indicadas na figura e elas se referem a um desenho que representa uma suíte de uma casa, certo? Um quarto com um banheiro dentro desse quarto. Se a escala do desenho ela é uma escala de 1 para 45, qual vai ser a área real dessa suíte? Então, bem simples. A gente tem aqui de 6 por 10 centímetros a nossa suíte, certo? Toda a área dela é de 6 por 10 centímetros no papel. Então, se a escala é de 1 para 45, a gente vai pegar aqui os 6 centímetros e vai multiplicar por 45. Vamos lá. 6 vezes 45, a gente vai ter aqui 270 centímetros. Da mesma forma, a gente vai pegar os 10 centímetros e vai multiplicar por 45, ou seja, 450 centímetros. Então, 270 centímetros são 2,7 metros e 450 centímetros são 4,5 metros. Então, a área, pessoal, bem simples, vai ser 2,7 vezes 4,5. A nossa área vai ser de 12,15 metros quadrados. Ou seja, segundo as opções que nos foram dadas aqui, vai ser a opção A, certo? Bom, uma última coisa que eu quero falar para vocês aqui seria a escala gráfica, que é um outro instrumento, certo, para ir nos desenhos topográficos, para poder ser utilizado nos desenhos topográficos. A escala gráfica ela é uma representação gráfica, obviamente, de uma escala numérica. Então, como é que ela funciona? Ela vai fornecer rapidamente e sem cálculos o valor real das medidas executadas sobre o desenho, qualquer que tenha sido a redução ou ampliação. Então, pessoal, ela funciona dessa seguinte forma aqui. Você tem aqui, nesse primeiro desenho, uma escala de 1 para 100, certo? E aí você vai fazer uma medida básica. No nosso caso aqui, o metro. Então, dessa porção aqui, certo? Desse ponto até esse ponto seguinte, do 0 até 1, essa medida aqui no desenho vai equivaler a 1 metro, certo? Essa medida aqui vai equivaler mais a outro metro, e aí você tem aqui nessa escala gráfica, por exemplo, um conjunto aqui de 10 metros. Então, se você quiser tirar uma medida real no desenho, é só você fazer uma comparação com esse valor básico aqui. Bem simples. Aqui embaixo a gente também tem uma outra escala, que seria de 1 para 200. Então, percebam, anteriormente, nessa primeira escala de 1 para 100, onde desse ponto até esse ponto a gente tinha uma medida de 1 metro, aqui, do mesmo ponto até o ponto seguinte, a gente vai ter agora uma medida de 2 metros, certo? Então, dependendo da escala, você faz, ao seu critério, uma escala gráfica para ajudar na visualização das medidas, né? A passagem de medidas do desenho para o terreno. Ok, pessoal? Bom, então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso, certo, pessoal?
Forte abraço e até uma próxima aula. Valeu!